o Conselho Federal de Farmácia publica uma resolução que autoriza a prescrição de remédios, incluindo aqueles que exigem receita médica, por farmacêuticos. A nova norma foi divulgada nesta semana, foi publicada no Diário Oficial e prevê que os farmacêuticos possam prescrever medicamentos e, abre aspas, renovar prescrições emitidas por outros profissionais de saúde habilidosos. Não, habilitados. Desculpa, habilitados, fecha aspas, habilidosos, habilitados, fecha aspas. Essa medida gerou reações como do Conselho Federal de Medicina, claro, né, isso a gente já esperava, que classificou a resolução como absolutamente ilegal. O entendimento é de que a formação do farmacêutico não tem as mesmas disciplinas do curso de medicina, como a avaliação clínica e a interpretação de exames. A expectativa é que o assunto seja alvo de contestação na justiça. Quanto a isso, a gente sabe que a formação do farmacêutico é diferente da formação do médico. Né? Ponto, isso é um fato. Agora, a realidade, ela mostra que nem todo mundo pode ir até um médico para renovar uma receita, por exemplo. Pois é. Né? Uma receita mas a realidade não pode permitir uma ilegalidade. O ideal, o mundo ideal é que as pessoas tenham essa possibilidade. Muitos médicos passaram a fazer isso, mandando renovação de receita pelo WhatsApp. Se já tem uma relação estabelecida com o paciente e tal. A gente sabe, a realidade é difícil mesmo para que as pessoas consigam. Agora, se a gente já tem um problema grave no Brasil de automedicação, de as pessoas que colocam as suas vidas em risco se automedicando, e a gente baixa um pouco mais dessa régua de exigência, de controle de prescrição médica, acho um risco. E é um risco que pune principalmente as pessoas que não têm acesso a médico, entende? Assim? Porque quem tem acesso a médico vai continuar tendo ali a sua receita em dia. Então, você aumenta o risco exatamente para aquelas pessoas que não têm possibilidade de ficar voltando ao médico. Acho que é injusto, inclusive. E me causa estranhamento que seja o próprio Conselho Federal de Farmácia que determine e que dê a si mesmo, aos farmacêuticos, esse direito, não é interessante? É como se o Sindicato dos Jornalistas dissesse que a partir de hoje jornalistas também podem advogar. É esquisito? É estranho, né? Olha, eu ia fazer a Glória Pires aqui, mas a Sheila foi tão bem que eu embarco completamente na dela. Eu não faria isso. Eu tô no bonde, tô brincando. Tô no bonde Sheila aqui, concordo inteiramente com o que foi dito. Eu entendo também, concordo, mas eu acho que a realidade, ela não vai mudar. Uma pessoa que vai a um posto de saúde, espero que mude, mas não muda em curto prazo. Uma pessoa que vai a um posto de saúde, a uma AMA, não tem contato com o médico, não deixa o WhatsApp no posto de saúde. Então. E aí, às vezes, né, tem só que renovar a receita, é o mesmo diagnóstico, continua um tratamento e tem que perder, por exemplo, um dia inteiro ou chegar às 5 horas da manhã para conseguir ter atendimento de novo. Então, que é duro, a gente tende a pensar no remédio simples, no antidepressivo que a pessoa já toma faz muitos anos e tem que só renovar a receita. Mas acho que a ideia é essa, né? Mas e aí? A gente não precisa... Mas eles não podem receitar. Aqui, ó. Renovar prescrições emitidas por profissionais de saúde habilitados. Que nem todas podem ou devem ser renovadas, né? Enfim. Sheila. Conclua. Toca o barco. Não, eu continuo com a minha posição. Eu sabia que isso ia gerar polêmica e discussão também entre os nossos ouvintes. Dá para entender essa disputa entre os dois Conselhos, Federal de Medicina e de Farmácia. Não entendi muito bem também de onde é que veio essa definição do Conselho de Farmácia, né? Dos farmacêuticos. Definindo que os próprios farmacêuticos podem passar a fazer, né? Assim, uma nova... Mal comparando, eu me lembrei agora de quando o então governador o João Dória, ele quis servir aquela ração humana, lembra, nas escolas? Porque nós temos um problema de distribuição de alimentos e a ração humana seria a solução. Então, adaptando-se, portanto, né, à realidade do momento. E a resposta da sociedade foi, não, desculpa, mude-se a realidade, então. Não comeremos ração. Às vezes, a gente não tem que se adaptar à realidade, a gente tem que lutar para mudar uma realidade, né? Sim. Olha, muitos ouvintes participando, o que é sempre ótimo, né? Porque é um assunto que mexe com todos nós. A Júlia é médica. Então, ela dá a posição aqui, inclusive como médica. Ela falou, não consigo concordar com a prescrição por farmacêutico, porque o grande problema da renovação da receita é que nem todo medicamento deve ser mantido para sempre. Ele é parte de um tratamento em geral, né? A pessoa precisa ser avaliada novamente. É o que ela disse. Sem uma avaliação clínica, sem uma revisão de exames, né? Como é que pode fazer isso? Ela diz, concordo completamente com a possibilidade
de um enfermeiro fazer essa avaliação, mas o farmacêutico não tem condição técnica de fazer isso. É a posição da Júlia. Aliás, eu falei aqui do antidepressivo, é um bom exemplo, né? Aliás, pode ter ficado parecendo que antidepressivo é uma coisa que você pode ir renovando. Não, você muda a dose. Né? Isso aí só o psiquiatra pode fazer. Exato. Como é que um farmacêutico que não tem a menor ideia de quem seja aquela pessoa vai saber se tem que renovar ou não aquele medicamento? Enfim, já Mas, assim, há aqueles aí, ouvintes, por exemplo, a Thaís, desculpa, Cá, Imagina. falando assim, a formação em farmacologia do farmacêutico é muito mais ampla, ou seja, ele tem um conhecimento maior sobre composição dos medicamentos até do que muitos médicos, o que é verdade. Mas daí é você pegar um paciente em meio de tratamento e apenas dar ali confere mais 30 dias da próxima caixa do remédio, é outra coisa, é diferente, uma formação né? mais ligada à química Isso. do que necessariamente à avaliação do corpo humano. Ao né? acompanhamento do Uma coisa quadro clínico daquele paciente, a tal né? da anamnese. É. Isso aí. Bom, tem vários pontos aqui para serem analisados. Por exemplo, vale mais a pena uma pessoa ficar sem um medicamento, é o horário? Sem um medicamento do que passar por uma... Aqui, ó. Até passar por uma avaliação, enfim. Pablo mandou uma nota do Conselho Federal de Farmácia. O Conselho rebateu as críticas de entidades médicas dizendo que a prescrição terapêutica não é atividade privativa dos médicos. Afirmou que a prescrição de medicamentos está vinculada aos farmacêuticos com registro de especialista. Que os farmacêuticos não podem prescrever medicamentos que possuam notificação de receita, como os chamados de tarja preta, e que a decisão está embasada na lei que regula a profissão e nas diretrizes curriculares do curso de farmácia, nota do Conselho Federal de Farmácia, o CFF. Eu não sei se no bairro de vocês tinha a figura do farmacêutico Ah, que é. resolvia problemas. Oh. Tipo, tá com uma inflamação daquelas na garganta e precisa trabalhar no outro dia ou tem um evento importante. Mas acho que hoje cada vez menos tem isso, esse Tem, farmacêutico né? do bairro. Ele fala assim, olha, eu tenho Ainda tem, mas eu acho que cada vez tem um menos. levanta defunto pra você, dá aquela injeção, acho que é corticoide, sei lá o que eles colocam, né? E o negócio resolve, funciona. Nos meus bairros onde eu morei, sempre teve essa figura aí do Posso contar entendedor. Vou contar uma rapidinha aqui. Certa vez, jogando tênis, sacando, pá, pulou pra fora a hérnia de disco. Ai. Cara, quando isso acontece, dói, incomoda. Eu tentei continuar jogando, não consegui. Fui pra casa. De noite, minhas amigas, na hora de levantar pra ir pra cama, vamos dormir? Assistir um filme? Vamos dormir? Vamos. Na hora de levantar do sofá. Meu Deus. Mas me dá uma travada. Eu fico de 4 ali, no chão, com o braço apoiado no sofá, e falei pra minha mulher, eu não vou sair dessa posição. Assim ficarei. Me traga um colchão, o que eu vou tentar me arrastar pro colchão, eu vou dormir na sala. Palavra de honra. Não tinha condição de sair daquela posição. Consegui, assim, que nem uma lagartixa, me arrastar pro colchão. Pedi pra Aninha deixar um copo ali, caso eu precisasse fazer xixi. E eu precisei, durante a madrugada. Situação de desespero. Quando eu acordei, tava daquele jeito ainda, não conseguia nem me virar no colchão. Falei, toca pra farmácia de manhã já, pra arrumar alguém que me dê uma injeção. E eles não fazem mais isso, né? Esse é o papel desse farmacêutico antigo, né? Que vinha com aquela injeção grandona de metal. Não, imagina, você vai nessas redes aí, Droga Raia, Não tem Drogaria mais. São Paulo, nem pensar. Eis que a farmácia de bairro surge pra salvar a vida desse colega de vocês aqui. O cara foi Então. lá, topou, levou o analgésico, me meteu uma injeção, em coisa de meia hora eu tava em pé de novo. Então. E agora você vai pra um médico, né? E aí, Passa, agora vai pro né? médico, meu filho. Fui, Sim. operei, enfim. Tem Foi que ir. um pesadelo. Mas aquela foi a pior noite da minha vida. A Karina manda pra cá mensagem e ela é farmacêutica. Já que eu li a mensagem de uma ouvinte médica, Boa. agora da Karina é farmacêutica. Ela diz que hoje faz pesquisa clínica, mas que os únicos farmacêuticos que podem prescrever são os farmacêuticos clínicos e apenas medicamentos isentos de prescrição. Aí ela acrescenta uma outra questão que aí aprofunda e aí a discussão vira mais ampla. As faculdades hoje em dia estão muito ruins, as pessoas não têm capacidade de checar a viabilidade clínica ou não. Enfim, todos os medicamentos necessitam de avaliação clínica. Aí pronto. Aí também a gente vai falar da formação profissional de médicos e farmacêuticos. A discussão é muito mais ampla, muito mais profunda. Mas obrigada. As mensagens todas dos nossos ouvintes.